Muitos afirmam que o talento que Deus deu para cada um de nós, ele não tira. Mas será que isso é verdade mesmo? Eu vou te explicar sobre isso. Bora lá. Graças a Deus, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de Lucas e hoje é dia de lermos os capítulos 19 e 20. Amém? Essa mesma passagem aqui falando sobre os talentos, nós encontramos em outros livros também. Porém, em Lucas fica muito mais detalhado aquilo que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, ensinando aos seus discípulos. Vamos ao texto para a gente poder compreender a palavra do Senhor? Olha o que diz Lucas, no seu capítulo 19, versículo 24 ao 26, diz assim: Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 moedas. Mas, Senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu: sim, ao que tem, mais lhe será dado, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. Amém? Olha só, Jesus traz aqui uma parábola, um ensinamento, explicando que havia um rei que ele sai para um determinado lugar e dali ele deixa algumas moedas, alguns talentos nas mãos de alguns servos dele. Porém, quando ele sai, o povo da cidade não gosta dele. E daí esse povo se junta para enviar um recado para o rei, dizendo assim: nós não queremos que você seja o nosso rei. Só que chega o período de retornar. E esse rei, ele retorna para o seu local de origem. E ele quer saber o que aconteceu com aqueles talentos que ele tinha deixado nas mãos de alguns servos. O primeiro chega dizendo: Senhor, aquilo que o Senhor deixou na minha mão, eu investi. E daí rendeu 10 vezes mais. Aí o rei diz: servo bom e fiel, por conta da sua habilidade com os talentos que eu te dei, você governará 10 cidades. Aí para o outro, esse rei vai perguntar: o que você fez com os talentos que eu te dei? E este servo vira para o rei dizendo: eu investi. E daí rendeu 5 vezes mais. Daí o rei vira para este servo e diz: servo bom e fiel, por conta da sua habilidade, vai governar 5 cidades. E ele chega para o terceiro servo e pergunta: e o que você fez com o talento que eu te dei? E este servo vira para o rei e diz: eu sei que o Senhor é exigente e que o Senhor colhe até de onde não plantou. Por medo, eu escondi o talento, eu guardei esse talento, mas eu estou te devolvendo esse talento aqui. Porém, o rei vira para este servo e diz: servo mau, se estivesse pelo menos depositado o que eu te dei, eu receberia pelo menos os juros daquilo que eu entreguei para você. Porém, pelo fato de você não usar o talento que eu te dei, eu vou retirar de você e vou entregar para aquele que lucrou 10 vezes mais. Olha só. Então, essa história de que Deus não tira o talento de ninguém, vamos entender isso aqui. Se não usarmos aquilo que Deus nos deu para usar, as ferramentas que o Senhor nos deu para usar, o Senhor tem total direito, porque o talento vem dele. Então, olha só o que acontece. Deus tira de quem não quer usar e entrega para aquele que usa com habilidade. Então, se você não quer usar o talento que Deus te deu, toma muito cuidado, porque pode ser que o Senhor pegue aquilo que Ele te deu e entregue para uma pessoa que vai usar com habilidade. Então, seja apto, se dedique em usar aquilo que Deus te deu. Deus já te deu. Então, usa, meu irmão, usa, minha irmã, com sabedoria, é claro, em nome do Senhor Jesus. E eu quero chamar a atenção também para o início deste capítulo 19, a passagem bastante conhecida dos irmãos,
falando do encontro de Jesus com Zaqueu. Amém? Lucas, no seu capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Amém? Olha só o que acontece aqui. Zaqueu sofria de alguma enfermidade? Não. Zaqueu era pobre, precisava, necessitava de dinheiro? Não também. Então, por que motivo Zaqueu queria ver Jesus? Já parou para pensar nisso? Examinando as Escrituras, dá a entender que Zaqueu foi procurar ver Jesus por conta da curiosidade. Pensa só. Zaqueu, ele está em Jericó e ele é chefe dos cobradores de impostos. Amém? Agora, por sua vez, Mateus, que cobrava impostos também, largou tudo que ele fazia para seguir Jesus. Porém, todos os cobradores de impostos viviam bem financeiramente. Então, dá a entender que Zaqueu olha e fala: peraí, deixa eu entender, deixa eu conhecer quem é esse Jesus. Porque como é que pode Mateus não pedir nem as contas do trabalho? Ele simplesmente largou tudo e foi seguir Jesus. Lembrando que de Cafarnaum para Jericó era uma distância de 142 quilômetros. Então, assim, não era uma distância extremamente longa, né? Era uma distância considerável, sim, claro, porém não era uma distância extremamente longa. E as notícias corriam. Então, olha só qual era o pensamento de Zaqueu. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero saber quem é esse Jesus. Só que quando ele vai correr, sobe naquela figueira, né, está ali observando Jesus, quando Jesus vai passar ali por onde ele está, Jesus para, ele vira, olha para cima e fala: Zaqueu, desce daí, Zaqueu, que hoje eu vim me encontrar com você. Então, até por curiosidade, Deus tem encontro de pessoas. Como assim, pastor Everton? Às vezes a nossa vida, ela é um testemunho vivo daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. E isso causa curiosidade em outras pessoas. E por conta da nossa vida, de nós termos abandonado todas aquelas práticas para hoje servir Jesus, as pessoas falam: eu também quero conhecer esse Jesus. E quando elas têm um encontro real e verdadeiro com Jesus, elas também passam a seguir Jesus. E isso é maravilhoso. Que a sua vida ela sirva de testemunho para que outras pessoas fiquem curiosas de saber quem é esse Deus que você serve, para que elas também possam ser alcançadas pelo Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.